Vamos lá, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu sou a professora Renata e nós estaremos juntos para mais uma aula de matemática. Sempre lembrando antes de que vocês têm que acessar a página, a plataforma do Google Class para fazer a atividade proposta para a aula de hoje e dessa forma também registrar a sua presença, não vai ficar com falta na aula de hoje, né? Olha lá, que nota a gente recupera, falta não tem como, viu, pessoal? E você que não tem acesso à plataforma do Google Class, entre em contato com a sua escola, entre em contato com a sua escola para que você possa pegar as atividades impressas. A escola vai providenciar para você. Não temos desculpa para deixar de estudar, hein? Deixa o Covid para lá, não use isso aí de desculpa, vamos continuar estudando. Na aula anterior, nós vimos aí a classificação e os elementos de poliedros. Então, para começar a aula de hoje bem afiado, vou deixar para vocês algumas questões para que a gente possa relembrar aí o que foi visto na aula passada. Então aqui nós temos algumas perguntas, tem um poliedro, então analise o poliedro da figura e responda. Letra A, qual é o número de faces, arestas e vértices desse poliedro? Letra B, qual é a forma de cada face? Letra C, o vértice C é comum a quantas arestas? Letra D, o vértice A é comum a quantas arestas? E letra E, qual é a posição relativa das retas determinadas pelas arestas BC e DE? Então são 5 perguntinhas para você responder rapidinho aí em casa, analisando o poliedro. E também, para que isso serve, Para que serve esse exercício? Para que a gente crie aí uma intimidade com essas palavras, arestas, vértices, faces, o que é reta, o que é plano, o que é ponto, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho para verificar se a sua análise está correta.
Então, turminha, vamos lá, prestando atenção aqui às nossas questões, né? Lembrando, tá, que a gente verificou aqui, ó, estava faltando no que foi mostrado para vocês antes, o tracinho em cima do BC e em cima do DE são tracinhos importantes, não é tracinho qualquer, tá? Esse tracinho indica que é um segmento de reta, é uma aresta, começa no vértice B e termina no vértice C, por isso a importância de colocar também ali em cima dos pontos D, ok? Então, só essa observação, continuando. Letra A, qual é o número de faces, arestas e vértices? Então, faces são os lados, né? Onde você consegue passar a mão ali e fica reto desse poliedro. Então, nós temos 5 faces. Uma que fica embaixo, vejam que ela é uma forma aí que tem 4 lados e 4 triângulos. É aquela forma que eu comentei com vocês da pirâmide. 8 arestas. Então, por que 8 arestas? Aqui embaixo eu já tenho 4 arestas da base, que tem um formato quadrangular. E cada uma de cada um dos vértices sobe uma aresta também. Então, 4 mais 4 são 8 arestas. E 5 vértices. 4 na base e uma superior, que é o ponto A. Então, vértices associados aos pontos, arestas às retas e as faces associadas aos planos. Letra B, qual é a forma de cada face? Nós já comentamos, né? Nós temos na base, então, uma face que é quadrangular. Eu digo quadrangular porque eu não sei se é um quadrado, tá, gente? Ela tem 4 lados. Ela é quadrangular. E 3 triangulares, que também eu não sei se são triângulos equiláteros, se são triângulos isósceles, eles podem ser quaisquer. Então, aí, 4 triangulares. Esse poliedro tem 5 faces. Então, o vértice C é comum a quantas arestas? Então, você vai olhar aqui no vértice C, quantas arestas saem desse vértice? De C até D é uma, de C até B é outra. E a terceira aresta que vai de C até A. São 3 arestas. Letra D. O vértice A é comum a quantas arestas? Então, no vértice A eu tenho uma aresta que sai para cada um dos pontos que estão na base. Como na base eu tenho 4 vértices, então eu tenho 4 arestas. E qual é a posição relativa entre as retas determinadas pelas arestas BC e DE? Elas são paralelas. Então, BC e DE estão lá na base e são paralelas, não tem nenhum ponto em comum. Tudo bem? Então, isso para a gente relembrar, e na aula de hoje nós vamos continuar usando poliedros, só que agora aplicando uma relação chamada relação de Euler, você chama como você mais gostar. O importante é você saber que essa relação, ela vai relacionar, é uma relação que relaciona, sim, é verdade, gente, vai relacionar aí o número de vértices com o número de faces e o número de arestas de um poliedro. Então, essa fórmula aí vai relacionar esses números. Então, V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. Então, como que eu vou fazer para lembrar dessa fórmula na prova, no vestibular, no Enem? Tô lá e não sei o que eu vou fazer. Lembra que você tem que comer, né? A gente come bastante arroz. Ah, se você não come, você faz de conta que come. Então, você vai escrever a seguinte frase. Vamos fazer arroz para 2. Pronto. Aí você não erra nunca a fórmula de Euler, tá? Então, número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Repetindo, nós vamos fazer arroz para 2. Ok? Então, aonde que a gente aplica isso? Eu trouxe um exemplo, né? Então, eu tenho um poliedro convexo que tem 3 faces com 4 lados, 2 faces com 3 lados e 4 faces com 5 lados. Qual é o número de vértices desse poliedro? Bom, primeiro, a gente olha quantas faces ele tem. Eu sei que eu tenho 3 com 4 lados, 2 com 3 lados e aqui, ó, 4 com 5 lados. Então, eu tenho um total de 9 faces. F é o número de faces. Vejam, esse poliedro não é um poliedro regular. Ele tem faces diferentes, tá? Depois, eu vou calcular o número de arestas. Como que eu calculo o número de arestas? Eu vou olhar primeiro. Eu tenho 3 faces com 4 lados. Isso quer dizer que eu tenho 3 vezes 4, 12 arestas. 2 faces
com 3 lados. 2 vezes 3, 6 arestas. E eu tenho 4 faces que têm 5 lados. 4 vezes 5, 20. Somando o número total, eu deveria ter 38 arestas. Mas o que acontece? Acontece, gente, que as faces, elas são unidas 2 a 2. Então, se eu somei a aresta que está numa face triangular e somei também a aresta que está na face quadrangular, eu somei essa aresta 2 vezes. Então, por isso, quando a gente vai contar as arestas, no final nós temos que dividir por 2. Por quê? Porque ela foi somada 2 vezes. Ela foi somada tanto nas faces triangulares, como nas faces quadrangulares, ou nas pentagonais, ou nas quaisquer que sejam que tem no poliedro. Você está somando 2 vezes. Então, lá no final, isso aqui é importantíssimo, faz um coração, uma estrelinha, você divide por 2, ok? Então, nós vamos substituir agora na fórmula, na relação de Euler, o número de faces são 9 e o número de arestas é 19. Então, nós substituímos, vamos fazer arroz para 2, número de faces é 9, número de arestas 19, isolo o número de vértices, eu chego que esse poliedro tem exatamente 12 vértices, ok? Então, depois dessa explicação, já tivemos um exemplo resolvido pela professora, agora é a sua vez de colocar em prática essa relação de Euler. Então, nós temos aqui um teste também de vestibular. Um poliedro convexo tem 6 faces triangulares e 5 faces que são quadrangulares. O número de arestas e de vértices desse poliedro é? Então, agora fica com você a resolução desse exercício e a gente já volta para verificar.
Então vamos lá, pessoal, organizando aqui as informações. Primeiro, calculo o número de faces. 6 e 5, eu tenho 11 faces no total. Depois eu vou calcular o número de arestas, com muito cuidado. Então eu tenho 6 faces, que tem 3 lados, 18. 5 faces, que tem 4 lados, são 20. E aí, somando 18 com 20, 38, só que eu não posso esquecer que eu devo dividir por 2. Não se esqueçam no final de dividir o número de arestas por 2. Então, isso quer dizer que esse poliedro tem 19 arestas e 11 faces. Alternativa B. Acertou em casa? É bom acertar, né? Quando a gente pratica, a gente acerta mesmo. E se você não acertou, ainda tem chance. Vamos praticar um pouquinho mais. Então, aqui, uma questão do Enem. Então, o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro que tem 30 arestas e 20 vértices. Um mineralista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Então, supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a... Fiquem tranquilos, vocês vão ter aí a visibilidade dos slides com enunciado, porque ele é um pouquinho comprido, para que você possa resolver, tira as informações, o que você tem e aquilo que você quer. E é claro, né, gente? Fica a dica aí, relação de Euler. Até daqui a pouquinho.
Turminha, tudo bem? Olha só, eu escutei, alguém aí de casa me soprou aqui que vou voltar aqui com vocês na resolução desse exercício, tá? Esse exercício pergunta qual é o número de arestas e qual que é o número de vértices do poliedro. Então aqui eu substituí na fórmula de Euler o número de arestas, que é 19, o número de faces que estava somando está aqui, ó, menos 11. E aí eu concluí que o número de vértices é 10. Alguém me soprou aí que eu tinha dito 11. 11 é o número de faces que nós usamos ali na relação de Euler. Então, a resposta correta são 19 arestas e 10 vértices, ok? Fica certinho aí, não vamos confundir, tá bom? Então, faces são 11, mas a pergunta arestas e vértices, ok? Então, vamos continuar, vamos dar continuidade à resolução desse exercício. Já aproveitando aqui que nós estamos com o slide do enunciado, eu vou escrever que eu tenho, ó, 30 arestas e 20 vértices. E o que é que nós queremos? Nós queremos o número de faces, né? Então, é isso, ó, qual é a quantidade de faces que serão utilizadas. Então, aqui anotei os dados do problema e apliquei a relação de Euler. No lugar do vértice, 20. No lugar da aresta, 30. E aí, isolando o número de faces, eu chego aqui, a alternativa correta é a alternativa B. Esse poliedro terá 12 faces. Vejam que existe sim uma aplicação para tudo isso, né? Então, o nosso próximo teste é de uma universidade federal. Então, num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é letra A, 10, letra B, 20, letra C, 24, letra D, 30 ou letra E, 32. Vamos lá, nós vamos caminhando e sempre praticando juntos com a relação de Euler.
Então, turminha, o que a gente faz primeiro? Anota os dados do enunciado, tá? Então, ó, o número de arestas excede o número de faces em 18. Ou seja, o número de arestas é o quê? O número de faces mais 18. Na hora de substituir na relação de Euler, vértices continua vértices, faces continua faces, e no lugar das arestas, eu vou colocar faces mais 18. Tá aqui, ó, faces mais 18, que é igual a 2. E aí, como eu quero saber qual é o número de vértices, né? Aqui, gente, eu vou arrumar depois para vocês, aqui é um vértice, tá? O número de vértices é igual a 20, não é faces. Faces aqui a gente simplificou. Então, aqui, depois o material vai ficar certinho para vocês, tá? O número de vértices é igual a 20. Então, aqui você arruma lá no seu caderno. E aí, nós temos o próximo teste, mas antes, então, eu quero chamar a atenção para vocês que ali a resposta é o número de vértices, tá? Vai ficar correto para vocês. Vamos passar para o próximo exercício, então, que é um teste. Aliás, aqui a resposta, né, que são 20, tá? O número de vértices é 20, só para a gente deixar bem claro que ficou a alternativa correta. E aí nós vamos para o nosso último exercício da aula de hoje, sempre buscando a prática, tá, gente? É importante que vocês façam aí em casa. Então, o quarto exercício, em um poliedro convexo, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas. O número de faces é 3 unidades a menos do que o número de vértices. Quantas são as faces, os vértices e as arestas desse poliedro? Lembrando, então, que o primeiro passo é você anotar quais são os dados que você tem desse problema, tá? Então, anota direitinho, aplica a relação de Euler que não vai ter erro. A gente se vê daqui a pouquinho.
Vamos lá então, turma? Começamos com a anotação dos dados desse exercício. Então, o número de vértices é 2/3 o número de arestas. O que eu vou fazer? Isolar a aresta para substituir na relação de Euler. Então, 3 passou aqui multiplicando, ó, 3 vértices é igual a 2 vezes o número de arestas. O 2 está agora aqui dividindo, 3 vértices dividido por 2 é o número de arestas. E também tirei do enunciado a questão de que o número de faces é igual ao número de vértices menos 3. Lembra? 3 unidades a menos, então menos 3. E aí vamos substituir essas informações na relação de Euler. Vamos fazer arroz para 2, vértices continuou vértices, faces eu substituí por vértices menos 3, arestas eu substituí por 3 vértices sobre 2 mais 2. E por que a gente fez essa substituição, gente? Por que aqui eu sabia que eu tinha que isolar a aresta? Como é que lá eu sei que eu tenho que isolar a face? Mas é justamente para que na nossa equação fique somente uma incógnita. Ficou somente uma incógnita aparecendo, que é o número de vértices. Então, isolando aqui o número de vértices, eu vou jogar todo mundo que é vértice para um lado, né? E todo mundo que é número para o outro. Então, aqui eu fico com 4 vértices, menos 3 número de vértices, vai ser igual a 4 mais 6, que é 10. Então, daqui eu já sei que o número de vértices desse poliedro é 10. Se eu tenho um número de vértices que é 10, agora, para descobrir o número de arestas, eu substituo nas relações que eu já tinha escrito lá nos meus dados. Então, o número de arestas é 3/2 do vértice. Foi o que eu fiz. 3/2 do vértice, 3 vezes 10, 20. 3 vezes 10 é 30. 30. Ih, a pessoa já está vendo 20? Não está vendo 20 não, viu, gente? 3 vezes 10 ainda continua sendo 30. A gente é matemático, mas é normal, tá? E divide por 2. 30 dividido por 2 é 15. Pronto, eu já tenho o número de arestas, que é 15. Tenho o número de vértices, que é 10. Agora, para calcular o número de faces, eu posso tanto substituir na relação de Euler, como na relação que eu já tinha anotado como dado, de que o número de faces é o número de vértices menos 3 unidades. Então, substituindo vértices que são 10, 10 menos 3, 7. Então, aqui eu tenho toda a resolução do exercício 4, número de faces 7, número de vértices 10 e número de arestas que são 15, ok? Então, sempre lembrando, vai fazer um exercício de poliedro, vai fazer um problema, anota os dados do que você tem e o que você quer. Assim, ir praticando, faça de novo os exercícios da aula de hoje, não deixe de entrar para resolver as aulas, o exercício que está lá, né? Aqui, novamente, a resposta para vocês. E, durante a aula de hoje, nós vimos a relação de Euler. Para a próxima aula, nós veremos aí os poliedros de Platão. Super legal, gente. Fica ligadinho aí, a gente se vê na próxima aula. Um beijo, até a próxima.